A oração de agradecimento de Jonas dentro do peixe. Lições esquecidas. Imagine a cena. Um homem está nas entranhas de um grande peixe, cercado pela escuridão absoluta, pelo cheiro insuportável de ácidos digestivos e restos de comida, com algas marinhas enroladas em sua cabeça. A situação é desesperadora, grotesca até. E o que esse homem faz? Ele ora, mas não qualquer oração, ele oferece uma oração de agradecimento e louvor a Deus. Essa é a história de Jonas, e ela é muito mais perturbadora e revolucionária do que a versão infantilizada que costumamos ouvir. A história que ninguém conta direito. A maioria das pessoas conhece Jonas como aquele profeta que foi engolido por uma baleia. Nas escolas dominicais, a história é contada com desenhos coloridos de um peixe sorridente e um Jonas tranquilo dentro dele. Mas a realidade bíblica é muito mais sombria e controversa. Jonas não foi um herói obediente. Ele foi um profeta rebelde que literalmente fugiu de Deus quando Deus o chamou para ir a Nínive, menos capital do Império Assírio. Conhecido por sua crueldade brutal, Jonas fez o oposto. Ele pegou um navio na direção contrária, para Tarsis, o lugar mais longe que ele podia imaginar. Por quê? Porque Jonas odiava os ninivitas. Os assírios eram conhecidos por suas atrocidades. Empalavam prisioneiros, arrancavam olhos, cortavam línguas, esfolavam pessoas vivas e empilhavam crânios como troféus. Eles eram os terroristas do mundo antigo. E Jonas, sendo um patriota israelita, não queria que esses monstros fossem salvos. Ele preferia vê-los destruídos. A tempestade e o sacrifício relutante, Deus enviou uma tempestade sobrenatural que ameaçou destruir o navio. Os marinheiros desesperados jogaram sortes para descobrir quem havia trazido aquela maldição, e a sorte caiu sobre Jonas. Ele confessou que estava fugindo de Deus e disse aos marinheiros para jogá-lo ao mar. Aqui está um detalhe perturbador que muitos ignoram. Os marinheiros não queriam jogar Jonas ao mar. Eles remaram com todas as forças tentando chegar à costa, porque não queriam ser culpados pela morte dele. Mas a tempestade piorou tanto que eles não tiveram escolha. Eles literalmente oraram pedindo perdão a Deus antes de lançar Jonas nas águas revoltas. Jonas afundou nas profundezas do mar. Ele estava morrendo, se afogando nas águas escuras e frias. E foi nesse momento que o grande peixe apareceu e o engoliu. Dentro do peixe, a oração impossível durante 3 dias e 3 noites, Jonas permaneceu dentro daquele peixe. Pense no que isso significa literalmente. Não havia luz. O ar era rarefeito e fétido. As paredes do estômago do peixe se contraíam ao seu redor. Ele estava coberto de fluidos digestivos, algas e detritos marinhos. Era uma prisão viva, um túmulo móvel, e é aqui que a história se torna verdadeiramente estranha e poderosa. Jonas 2 registra sua oração, e não é uma oração de desespero ou lamentação. É uma oração de agradecimento. Ele diz: das profundezas da sepultura clamei e ouviste a minha voz. Mas tu fizeste subir da cova a minha vida, ó Senhor meu Deus. Espere um momento. Jonas está agradecendo a Deus por estar dentro de um peixe? Isso parece completamente insano. Mas aqui está a lição esquecida. Jonas percebeu que o peixe não era sua punição, era sua salvação. A reviravolta psicológica quando Jonas estava se afogando no mar, ele estava realmente morrendo. O peixe, por mais horrível que fosse por dentro, era a misericórdia de Deus em ação. Deus poderia ter deixado Jonas morrer, mas em vez disso, ele providenciou um meio bizarro e improvável de resgate. Esta é a primeira grande lição. Às vezes a salvação de Deus não vem embrulhada em papel bonito. Às vezes ela cheira mal, é desconfortável e parece uma punição. O peixe era nauseante, mas manteve Jonas vivo. Quantas vezes rejeitamos as bênçãos de Deus porque elas não chegam da maneira que esperamos? Jonas tinha 3 dias de escuridão para refletir sobre suas escolhas. 3 dias sem distrações, sem rotas de fuga, sem opções. Apenas ele, Deus e suas decisões ruins. E nesse isolamento forçado, algo mudou dentro dele. Ele parou de fugir, pelo menos externamente. A controvérsia do arrependimento falso aqui está onde a história fica realmente complicada e controversa. Jonas obedeceu a Deus depois de ser vomitado na praia, mas será que ele realmente mudou? Ele foi para Nínive e pregou a mensagem mais curta e sem entusiasmo da história: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Não houve apelo emocional. Não houve Deus ama vocês. Foi basicamente: vocês vão morrer em 40 dias, tchau. E sabe o que aconteceu? A cidade inteira se arrependeu. Do rei ao mais pobre dos cidadãos, todos jejuaram, vestiram-se de sacos. E até os animais foram cobertos de pano de saco. Foi o maior avivamento da história do Antigo Testamento, pregado pelo profeta mais relutante da Bíblia. Deus teve compaixão e não destruiu Nínive. E Jonas ficou furioso. Ele ficou tão irado que desejou morrer. Ele literalmente disse: tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver.
A lição mais perturbadora, o ódio religioso. Aqui está a lição que a maioria das igrejas não quer enfrentar. Jonas estava mais preocupado com sua reputação como profeta e com o orgulho nacionalista do que com milhares de vidas humanas. Ele queria que os ninivitas fossem destruídos e quando Deus os poupou, Jonas entrou em depressão. Deus fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas e ele ficou feliz. No dia seguinte, Deus enviou um verme que matou a planta. E Jonas ficou furioso novamente, desejando morrer por causa de uma planta. Então Deus fez a pergunta devastadora: você tem compaixão de uma planta que não plantou, que cresceu em uma noite e morreu em uma noite, mas você não quer que eu tenha compaixão de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda? Esta é talvez a lição mais desconfortável do livro. É possível conhecer a Deus, ser escolhido por Deus, obedecer a Deus externamente, e ainda assim ter um coração cheio de ódio e falta de compaixão. Lições esquecidas para hoje. A misericórdia de Deus não faz sentido segundo nossos padrões humanos. Jonas estava certo ao dizer que Deus é Deus compassivo e misericordioso, tardio, e mirar-se-ei, grande em benignidade. Mas ele disse isso como uma acusação, não como um louvor. Jonas conhecia a teologia, mas rejeitava suas implicações práticas. Quantos de nós fazemos o mesmo? Queremos misericórdia para nós, mas justiça severa para aqueles que consideramos piores que nós. 2. Deus usa pessoas imperfeitas e relutantes. Jonas não foi transformado em um super-herói espiritual depois da experiência no peixe. Ele continuou sendo teimoso, egoísta e preconceituoso. E mesmo assim, Deus o usou para salvar uma cidade inteira. Isso é ao mesmo tempo encorajador e assustador. Encorajador porque significa que Deus pode nos usar apesar de nossas falhas. Assustador porque significa que podemos fazer a obra de Deus com motivações completamente erradas. 3. O isolamento forçado pode ser um presente. Jonas teve 3 dias de solidão absoluta nas entranhas do peixe. Sem celular, sem Netflix, sem distrações, apenas ele e seus pensamentos. Foi nesse lugar que ele finalmente reconheceu a soberania de Deus. Vivemos em uma era de distração constante, onde nunca precisamos enfrentar a nós mesmos. Talvez precisemos de nossos próprios momentos dentro do peixe, não literalmente, mas metaforicamente, onde somos forçados a parar, refletir e confrontar quem realmente somos. 4. Obedecer não é o mesmo que ter o coração transformado. Jonas obedeceu a Deus e foi para Nínive, mas seu coração ainda estava cheio de ressentimento. Ele fez o que foi mandado, mas odiou cada minuto. Esta é uma advertência para o cristianismo mecânico, onde seguimos regras e cumprimos rituais, mas nossos corações permanecem duros e sem amor. Deus não quer apenas nossa obediência externa. Ele quer nosso coração. 5. A história não tem um final feliz menos, e isso é proposital. O livro de Jonas termina com Deus fazendo uma pergunta, mas nunca recebemos a resposta de Jonas. Não sabemos se ele finalmente aprendeu a lição ou se morreu amargo e cheio de ódio. Essa é uma escolha literária brilhante porque deixa a pergunta para nós: vamos reagir como Jonas ou vamos ter a compaixão de Deus? As questões polêmicas que ninguém discute a literalidade do peixe. Muitos estudiosos debatem se um peixe realmente poderia engolir um homem inteiro e mantê-lo vivo. Alguns argumentam que é biologicamente impossível. Outros apontam para casos raros documentados de pessoas sobrevivendo brevemente após serem engolidas por cachalotes ou tubarões-baleia. Mas talvez a pergunta errada seja sobre a biologia e a certa seja sobre a teologia. O que essa história nos ensina sobre Deus e sobre nós? Jonas era racista. Vamos ser honestos, Jonas não queria ir a Nínive porque eram gentios, estrangeiros, inimigos de Israel. Ele tinha preconceito étnico e religioso. O livro de Jonas é uma crítica poderosa ao nacionalismo religioso e ao tribalismo. É um lembrete de que Deus ama todas as nações, não apenas aquelas que achamos que merecem seu amor. Por que Deus não transformou o coração de Jonas? Esta é talvez a questão mais perturbadora. Deus poderia ter mudado o coração de Jonas instantaneamente, mas escolheu não fazê-lo. Jonas termina a história ainda com raiva, ainda sem compaixão. Por quê? Porque Deus respeita o livre-arbítrio humano, mesmo quando isso significa que suas pessoas escolhem o ódio sobre o amor. A relevância é chocante para o mundo atual. A história de Jonas é incrivelmente relevante hoje. Vivemos em tempos de tribalismo extremo, onde as pessoas são definidas por seus grupos políticos, étnicos ou religiosos. É fácil desejar o mal para aqueles do outro lado. É fácil querer que os maus sejam punidos enquanto pedimos misericórdia para nós mesmos. Jonas nos força a confrontar nossa hipocrisia. Queremos um Deus de misericórdia quando somos nós que erramos, mas um Deus de justiça implacável quando são os outros. Queremos graça para nossas comunidades, mas julgamento para aqueles que consideramos inimigos. A oração de Jonas dentro do peixe é revolucionária porque mostra um homem aprendendo a agradecer no meio da escuridão,
no lugar mais improvável, mas sua recaída posterior no ódio e na amargura é um aviso. Uma experiência espiritual poderosa não garante transformação permanente. A mudança real requer escolha contínua. Conclusão. A pergunta permanece. O livro de Jonas termina com Deus fazendo uma pergunta: não deveria eu ter compaixão de Nínive? A pergunta fica no ar, sem resposta registrada. E talvez seja essa a lição final. A pergunta agora é para nós. Quem são os ninivitas em nossa vida? Quem são aqueles que consideramos indignos da misericórdia de Deus? Quais grupos de pessoas secretamente esperamos que falhem ou sofram consequências? Estamos dispostos a ver Deus mostrar compaixão para aqueles que consideramos nossos inimigos? A oração de Jonas dentro do peixe nos ensina que podemos encontrar Deus nos lugares mais improváveis e escuros. Mas sua raiva posterior nos lembra que encontrar Deus não é o mesmo que permitir que Ele transforme nosso coração. Podemos cantar louvores no ventre do peixe e ainda assim recusar-nos a ter compaixão pelos perdidos. A verdadeira questão não é se acreditamos na história de Jonas. A questão é, vamos repetir os erros de Jonas? Ou vamos aprender a ter a compaixão ilimitada de Deus, mesmo para aqueles que menos esperamos? Jonas ficou furioso porque Deus salvou pessoas más. E nós, ficaríamos felizes ou perturbados se Deus mostrasse misericórdia radical para aqueles que consideramos os piores pecadores? A resposta a essa pergunta revela muito mais sobre nosso coração do que gostaríamos de admitir. Esta é a lição esquecida de Jonas. Deus ama os não amáveis, perdoa os imperdoáveis e tem compaixão dos indignos, categoria na qual todos nós nos encaixamos. A diferença entre Jonas e os ninivitas não era que ele era melhor, era que ele foi chamado primeiro, e com esse chamado veio a responsabilidade não apenas de obedecer, mas de amar como Deus ama. 3 dias em um peixe ensinaram Jonas a agradecer pela salvação. Uma planta murcha não foi suficiente para ensinar-lhe compaixão. Que nossa história seja diferente.